Olá pessoal, boa tarde. Estamos falando aqui do Vita Espaço Saúde, Londrina, no momento em que entramos no mês número 8 de 2016. Estamos, portanto, já mais para o final do ano e estamos hoje com o Sol a praticamente 10 graus de Leão, a Lua 26 graus de Câncer. Ainda hoje, segunda-feira, dia 1º de agosto, a Lua entra no signo de Leão e amanhã, no final da tarde, ela se junta ao Sol, mais ou menos no grau 11 de Leão, e vai fazer uma lua nova leonina muito importante. É sobre isso que nós vamos falar um pouco. Essa lua nova leonina, obviamente Leão é um signo de fogo, é um signo de fazer, é um signo de impetuosidade, é um signo de energia, é um signo de criatividade. E essa lua nova acontece ao mesmo tempo em que Marte, que estava num movimento retrógrado até um tempo atrás, um mês mais ou menos, ele reentra no signo de Sagitário, ele sai de Escorpião e reentra no signo de Sagitário, que é outro signo de fogo, e ele vai se aproximando de Saturno, que está retrógrado, praticamente estacionário, mais ou menos no grau 10 de Sagitário, em cima de uma estrela fixa chamada Antares, que tem, digamos assim, um significado aproximado de Marte também. Muito bem, tudo isso é muito forte, muito energético. Se não bem elaborado, para pessoas não muito evoluídas ou para situações não muito bem esclarecidas, nós temos situações de conflito, nós temos situações bélicas, de guerras, de disputas, como tivemos praticamente todo o primeiro semestre. Então, quando a gente vê que Marte parou de voltar e agora reentra no signo Sagitário, e se encontra com Saturno, que vai parar de voltar agora daqui uns 10 dias. Um signo de fogo também, que é Sagitário, em cima de uma estrela fixa que tem as conotações energéticas de Marte. Nós vemos que agora esses dois arquétipos astrológicos são dois astros com características masculinas, Marte e Saturno. Eles muitas vezes são considerados astros maléficos dentro de uma visão mais clássica da astrologia. É importante que a gente não fique parado nessa conotação, mas precisamos também levar em conta essa visão da astrologia mais clássica, porque se nós não evoluirmos, realmente essa energia pode ir para o caminho mais tortuoso, mais difícil, mais dos homens das cavernas. Não estou falando só do homem, mas também das mulheres, que também têm esse arquétipo dentro de si. Então, esse arquétipo mais machista, mais briguento, mais conflituoso, pode vir à tona, como veio em todos esses meses do primeiro semestre, a partir de março, mais ou menos. Muito bem, essa lua nova, que acontece agora amanhã, no final da tarde, quase 6 horas da tarde, é muito importante porque toda lua nova significa um começo de um novo ciclo. Então, nós temos a lua nova, depois a crescente, depois a cheia, depois a minguante, até chegar a lua nova novamente. Nós estamos aí há um dia e pouco mais de um dia do pico dessa lua nova, agora nesta tarde da segunda-feira, dia 1º de agosto. Estamos na fase que é chamada de lua balsâmica. A lua balsâmica é a última parte da lua minguante, é um período de aproximadamente 2 dias, um dia e meio, 2 dias, onde sugere-se que o indivíduo reflita sobre tudo aquilo que não conseguiu fazer, ou que conseguiu, que não conseguiu fazer durante esse ciclo da lua, analise aquilo que deve segurar, deixar consigo as conquistas, por exemplo, e jogar fora aquilo que não serve mais. Então nós estamos aqui numa fase de reflexão. Não é fase, esses dias aqui,
ainda não representa a fase de começar projetos novos. Estou falando em termos do ciclo da Lua, tá? É claro que a gente pode pegar o ciclo de qualquer outro planeta, o Sol, por exemplo, mas no momento estou falando do ciclo da Lua. Então é momento de refletir sobre aquilo que a gente conquistou ou não conquistou nesses últimos 28 dias, nesse último ciclo lunar. Como é que foi, por exemplo, o nosso mês de julho, né? Assim, a grosso modo. E refletir o que deve permanecer, o que deve ser jogado fora, para a gente recomeçar a partir de amanhã à tarde uma nova fase de 28 dias, mas que obviamente se insere dentro dos outros ciclos que nós estamos vivendo, né? Tanto o ciclo solar, as pessoas, por exemplo, que fizeram aniversário no mês passado, mês retrasado, ou que estão fazendo agora em agosto, ou vão fazer em setembro, estão terminando um ciclo solar, começando um novo ciclo solar, tá? Então, sempre que a gente termina um ciclo dentro da visão da astrologia arquetípica, são momentos de refletir sobre o que foi feito e o que não foi feito, tá? É momento da gente descartar o que não serve mais, sejam situações, sejam relacionamentos. Claro que quanto mais a gente está evoluído, quanto mais a gente tem percepção, a gente se conhece mais, a gente toma atitudes mais coerentes, a gente não faz bobagens, né? Não é hora de jogar fora qualquer coisa, é preciso ter uma coisa chamada discernimento. E sem o contraste, sem o contraponto, sem o outro, é muito difícil a gente fazer isso sozinho, né? Nós podemos fazer a nossa autoterapia, devemos fazer, muito bom fazer, aquilo que a gente chama de solilóquio, é muito bom a gente estar conversando conosco, e quando estamos caminhando, quando estamos dirigindo sozinhos, ou quando estamos sozinhos de uma forma geral, é muito bom falarmos, perguntarmos e nós mesmos respondermos, porque nós exercitamos esse diálogo interno e é assim que a gente vai buscando as respostas. Na verdade, no fundo, nós temos todas as respostas. Se não assim, nós precisamos de uma terapia, precisamos do outro que nos ouça. E quem é esse outro? Esse outro é aquele que consegue nos entender, é aquele que consegue ter a empatia suficiente para entender o nosso movimento, a nossa dança, que ninguém é perfeito. Tá? É aquele que não critica, é aquele que não pune, é aquele que não joga do lado ou dá uma conotação de errado, de culpado, de não merecimento. Não é esse outro que nós precisamos. É um outro que tenha compaixão, olhe os nossos defeitos, mas olhe as nossas virtudes, saiba nos ajudar a levantar, a melhorar a nossa autoestima, para seguir em frente naquilo que a gente precisa fazer, tá? Muito bem, com essa colocação de final de ciclo da Lua e o começo desse novo ciclo num signo forte, que é o signo de Leão, tá? Então nós vamos ter essa Lua nova aí, 11 graus signo de Leão. É importante a gente ver o que a gente tem no nosso mapa, mais ou menos a 11 graus de Leão, tá? Porque Sol e Lua vão estar juntinhos amanhã aí. Ao mesmo tempo, nós vemos Marte se aproximando de Saturno. Ali pelo dia 24, os dois vão estar juntos em cima da estrela fixa Antares. É como se essa energia tão tensa, de todos esses meses atrás, desde março aproximadamente, esteja a ponto de se dissipar totalmente. Mas para isso, para que a gente aproveite isso, as coisas não vêm do céu, tá? Quando a gente fala de astrologia, não significa assim, estou numa fase boa, então tá legal, vai aparecer um emprego maravilhoso para mim, uma pessoa muito jóia, não sei o quê. Não é assim que funciona, né? É como vai estar a saúde nesse mês, ou como vai estar a parte profissional nesse mês. Será que tem alguma coisa que vem para mim? A gente pode até olhar e você está numa fase propícia de receber tanto bens materiais, como parte profissional, como parte afetiva, mas se você não fizer aquilo que você precisa fazer em termos de passos na direção da sua evolução, não vai receber nada. Não é assim que funciona. As coisas não acontecem independente de nós, né? Nós não nascemos com sorte ou azar, né? Essa pessoa tem sorte, aquela pessoa tem azar, né? Dá para ver isso no mapa? Dá para ver as pessoas que têm mais potencial para isso ou aquilo.
Mas se nós não desenvolvermos esses potenciais, se nós não estivermos dispostos a quebrar esses traumas, esses pesos que vêm dos nossos passados, dos pais, da família do pai, da família da mãe, dos antepassados, de uma forma geral, esses comandos ruins, se nós não estivermos dispostos a vencer isso daí, não tem terapia que funcione, não tem astrologia que funcione, não é coisa mágica, né? Isso se insere perfeitamente com o conceito de um Deus muito mais compassivo e bondoso e que nos deixa livre para agirmos conforme queremos. E aí nós temos conforme fazemos, conforme pensamos, conforme comemos, conforme agimos nesta vida, né? Agora, é claro que quanto mais eu conheço, mais eu sigo aquela rota, aquele caminho que me foi concedido por esse poder divino que está na natureza. Bom, em função disso, eu queria colocar para vocês algumas essências florais que podem ajudar no quê? Nessa fase de final de ciclo, para reconsiderarmos, para analisarmos ou para ressignificarmos coisas que aconteceram nesta fase lunar, por exemplo, nos últimos 28 dias, ou eventualmente para quem está finalizando ou começando um ciclo solar, com aniversário agora, um pouco antes, um pouco depois, também ressignificar, limpar, purificar, jogar fora o que não presta mais, o ciclo solar, para começar um novo ciclo, ou eventualmente o ciclo de outro planeta, porque a astrologia funciona em ciclos. Os ciclos dos planetas, que na verdade estão lá fora, e esses que estão lá fora não são eles que fazem nada, eles representam as energias arquetípicas que nós temos dentro de nós. É assim que nós precisamos olhar para a astrologia, tá? Se nós vamos pensar com alguma coisa mágica que funciona de fora para dentro, não é assim, não é assim, a visão não é essa. A visão é assim, aquilo lá fora indica aquilo que nós temos aqui dentro, ou aquilo que está acontecendo, os trânsitos que estão acontecendo lá fora, indicam os momentos que estamos vivenciando aqui dentro, tá? Dentro de nós, na nossa psique, na nossa vida, em termos profissionais, em termos familiares, em termos afetivos, enfim, a nossa vida, nossa evolução. Hoje, nós precisamos ser melhor um pouquinho, né? O começo dessa lua nova agora em Leão, nós precisamos estar um pouco melhor do que estivemos no começo da lua nova em Câncer. Isso faz parte da evolução. Senão a gente ou está parado, ou está patinando ali, ou a gente está voltando. Quer dizer, em termos de evolução, não estaríamos fazendo aquilo que é missão divina. Em outras palavras, se quiserem fazer uma comparação com as histórias que o mestre contava na Bíblia, estaríamos enterrando talentos. Porque nós temos talentos. Se descobrimos os talentos e enterramos porque tem medo do mestre quando vai voltar, tá ferrado, tá? É só ler a parábola dos talentos aí para ver o que acontece, tá? Mas vamos lá. Nós temos algumas essências florais para sugerir nesse momento, tá? Nós aqui do Vita somos responsáveis, somos coordenadores organizadores e coordenadores responsáveis pelas essências florais filhas de Gaia. Muito bem. Outro dia eu escrevi para vocês no Facebook sobre a essência lobeira lilás, que vale para essa fase de final de ciclo. Vale sim, principalmente para aqueles que têm mais água e mais terra no mapa, tá? Aí precisa conhecer o mapa, não tem muito jeito, tá? Pessoas que têm muita água e muita terra no mapa, né? Pessoas que têm muita água, geralmente, elas têm uma dificuldade maior de, por exemplo, liberar as mágoas, né? Os ressentimentos, porque tem muita água, tem muita sensibilidade, mas também tem muita tem facilidade de ficar guardando mágoas e ressentimentos, coisas que aconteceram, que nos machucaram, e as pessoas aí com muita água, por exemplo, tem dificuldade de largar, de perdoar, de limpar, de começar tudo de novo, uma outra fase, etc. E as pessoas que têm muita terra têm dificuldade porque estão muito presas, né? Tem medo de mudança, né? Olha, o negócio foi muito ruim nesse último mês, ou tem sido muito ruim
nesse, vamos dizer, essa última metade do meu ciclo solar. Mas eu tenho medo de mudar, eu tenho medo quer dizer, tá ruim agora e se eu fizer a mudança vai piorar mais ainda, né? Então as pessoas que têm muita terra têm essa dificuldade. A essência lobeira lilás ajuda principalmente essas pessoas que têm muita água e muita terra no mapa, tá? Outra essência que eu quero sugerir aqui para vocês, das filhas de Gaia, é Cachoeira da Entrega. Cachoeira da Entrega serve para o desapego das coisas passadas, reconfigurar a vida. Veja que fala de cachoeira, água que está fluindo, tá? Então, sugerida para as pessoas que têm muita água no mapa, eu diria assim, tanto as pessoas que têm muita água no mapa, quanto as pessoas que não têm água no mapa, tá? É um pouco assim, dual nesse ponto aí, né? Tanto um caso como o outro pode precisar dessa essência cachoeira da entrega para quê? Saber entregar essas coisas que já passaram, saber recomeçar, se entregar a um novo ciclo que começa. Outra essência que eu sugiro das essências, dentre as essências filhas de Gaia, é a fruta de lobo. Também para quem tem muita água ou terra no mapa. Vocês veem que a água e terra, nesse ponto de soltar o passado, é mais difícil, né? Ajuda a soltar o desapego de uma história de dor, por exemplo, violência que eventualmente aconteceu nesses últimos períodos, agressividade, abuso, soltar aquelas experiências dolorosas que marcaram, machucaram, mas que a pessoa tem medo de soltar, né? Por vários motivos, né? A gente vê que as experiências de agressão aí, geralmente os agredidos têm dificuldade de falar, né? E ao mesmo tempo se abrir para vivências mais harmoniosas, tá? Então essa fruta de lobo ajuda nisso. A essência camarinha também da Filhas de Gaia é sugerida, talvez com um enfoque um pouquinho diferente, porque assim, ela em princípio é para abundância, uma nova fase em abundância, tá? Opa, vou tomar essa essência, vou me conectar com essa essência, porque eu quero muito uma nova fase de abundância. Porém, se não houver o desapego dos sentimentos de perda e dor que aconteceram nessa última fase, seja ela qual for, nós estamos falando aqui tanto de Lua como de Sol, como eventualmente de outro planeta, se não houver o desapego dessa última fase, não vem fase de abundância, tá? Então a camarinha é para a abundância, desde que a pessoa saiba se limpar da fase ruim que já passou, do medo, da dor, da mágoa, seja o que for. E essa camarinha, ela pode servir para qualquer tipo de mapa, não só para aqueles que têm muita água, ou pouca água, ou terra, tá? Serve para qualquer tipo de mapa, tá? Vou indicar aqui também o manacá cheiroso, isso mais para quem tem mais água ou ar no mapa, ajuda a encerrar os ciclos de aprendizado. Muitas vezes a gente está num ciclo, o ciclo não foi tão ruim assim. Porém, entendemos, e aí nós precisamos fazer a conexão para a gente entender, que houve um encerramento, ou está havendo um encerramento desse ciclo. Né? Porque, vamos supor, você encerrou uma relação, seja ela qual for, uma relação afetiva, e você não necessariamente, você não precisa ficar com raiva da pessoa que está saindo da sua vida. Você só reconhece que é um final de ciclo, tá? Que houve muito aprendizado durante esse ciclo e que não precisa você ficar na dor do término da relação. Ou de um emprego, se for o caso, entendeu? Tudo bem? Vou indicar também a essência Jitirama. Para quem? Para quem tem mais água e ar no mapa. Isso é, vamos dizer assim, é o mais indicado. Não quer dizer que uma outra pessoa também não possa tomar. Mas também ajuda a soltar pensamentos negativos em relação ao passado. Certo? A quaresmeira roxa, também indicada para qualquer tipo de mapa astral, tá?
ajuda a olhar com mais compaixão para si mesmo, não ficar tanto se autopunindo ou permitir um sentimento de culpa muito grande, tá? Esse sentimento de culpa muito grande vem geralmente quando a gente olha para o mapa de pessoas que têm um Saturno forte, tá? Ou o Sol está regido por Saturno, por exemplo, em Capricórnio, ou a pessoa tem um ascendente em Capricórnio, ou tem algum outro planeta pessoal em Capricórnio, ou o Saturno está próximo do ascendente ou do Sol, enfim, tem um Saturno forte no mapa, tem uma tendência de cobrança muito grande e fatalmente de culpa muito grande também, tá certo? Bom, então precisa soltar, precisa saber soltar, senão a gente não vai para o outro ciclo, tá? Muito bem. Urtiga do Agreste, que também é uma essência de Gaia, indicada para qualquer tipo de mapa astral, para que a pessoa saiba se desapegar de qualquer erro que tenha cometido no passado. Então você olha para trás, reconhece o erro, sabe que fez uma bobagem, uma besteira, mas entende que pode regenerar isso, pode refazer ou ressignificar, que é um verbo mais importante ainda. Ressignificar. Você fez tal coisa, você errou, hoje você considera que errou, porque na época, seja mês passado, ano passado, quando for, ou na metade anterior do ciclo de Saturno, 14, 15 anos atrás, isso é muito importante, a gente vê isso quando a gente faz o mapa das pessoas aqui. Não adianta você olhar para trás e falar, nossa, fiz uma grande besteira. Tudo bem, você fez uma besteira, ainda bem que você reconhece, mas não precisa ficar cultivando esse erro, essa cabeçada daqui para frente. Você se perdoa. Se a gente não consegue nem se perdoar, como é que vai perdoar o outro, né? Então, olhar para trás com o sentido de ressignificação de uma maneira muito mais amorosa, muito mais gentil, né? Para quê? Porque o ciclo de agora para frente seja melhor, tá? Existe uma fórmula dentro das essências Filhas de Gaia chamada Novos Caminhos, que já agrega um conjunto de essências que trabalham finalização de ciclo e abertura para novos ciclos. Essa fórmula composta, chamada Novos Caminhos, ela contém algumas dessas essências que eu acabei de falar para vocês. Se alguém precisar ou se alguém quiser, é uma fórmula que está pronta, tá certo? Ou cada um vai escolhendo conforme eu falei aqui para vocês, tá? Agora, é importante dizer assim, floral não é homeopatia, tá? Aliás, nada do que nós estamos falando aqui é conhecimento concreto, materializado, que se reproduz, onde eu posso usar a estatística para comprovar se está certo, se está errado, se vale, se não vale. Não, nós estamos no âmbito dos símbolos, interpretativo, nós estamos com metodologias bem na linha do qualitativo, quali e não quanti, tá? Não que não possa ser usado quanti de vez em quando, pode, nessa área, tá? Você pode até pegar grupos de pessoas que tomaram tal essência, não sei o que, pode, tá? Mas o mais importante não é o quanti, é o quali, é a interpretação do símbolo, tá? Então, quem está disposto a tomar floral, fala, eu estou no final de ciclo muito ruim, esse último mês foi muito difícil, eu quero realmente pagar tudo, começar tudo de novo. Se não tiver uma visão legal do que é uma essência floral, a gente começa a misturar estação, a gente começa a tomar floral como se fosse uma alopatia ou alopatizar os florais, tá? Não é por aí. Não é assim que nós trabalhamos aqui no Vita. O floral traz uma consciência da planta, tá? É preciso que nós tenhamos uma consciência da natureza que queira ou que quer, talvez até por um propósito divino, nos curar. Curar quem? O ser que está aqui agora, e que quer evoluir. E para isso está olhando para os ciclos.
olhar para os ciclos, né? Ah, amanhã tem uma lua nova em Leão. Vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um ritual. Pode? Pode. É bom? É bom. Mas é preciso ter uma consciência que vai muito além do clássico, muito além daquilo que está aí sendo ventilado pela própria internet, ou pelos jornais, pelas revistas, ou pelo mundo, pelas notícias ruins que vêm daqui e dali. Nós precisamos nos conectar à essência da natureza, tá? Os astros nos dão indicativos, né? Eles não fazem nada. Eles indicam o balanço, a dança dos arquétipos que estão dentro de nós, tá certo? Então amanhã nós temos o arquétipo feminino da Lua se juntando com o arquétipo masculino do Sol, em Leão, um signo forte, considerando que nós estamos num mês quase que último, que eu diria, desse ano aqui, das energias mais bélicas, mais masculinas, duras, machistas, relativas ao cérebro reptiliano, aquele do homem da caverna, seja de homem ou de mulher, isso aparece, está aí, nós temos isso, né, dentro de nós só precisamos reconhecer isso. Então, esse mês é um mês de fechamento de ciclo, seja agora do fechamento do ciclo da Lua, como do fechamento do ciclo de Marte e Saturno, em cima de Antares, em Sagitário, um signo de fogo também, onde toda essa energia ruim, masculina, negativa, precisa se findar, precisa se fechar, para que eu possa, a partir do fim de agosto, começo de setembro, talvez até na outra lua nova, começar realmente uma nova fase, uma fase mais ampla. Vocês sabem que dentro de uma nova fase existem outras novas fases, né? Nós temos uma fase mais ampla, por exemplo, de um signo Saturno, por exemplo, e dentro desse signo maior nós temos as fases de Júpiter, nós temos as fases de Marte, de Vênus, de Mercúrio, do Sol, da Lua, né, dos planetas pessoais, né? Então é nesse sentido que eu faço essa indicação para vocês. Eu espero que todos possam aproveitar muito bem esses finais de ciclos, né? Aqueles que estão fazendo aniversário mais ainda nessa época aqui, né? E possamos assim estar caminhando mais coerentes com os desígnios divinos para nós. Até mais, pessoal!